Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor me deu, cujo título é Jó, um sobrevivente do caos. E para começar, eu quero ler aqui em Jó, capítulo 42, versículo 10, que está escrito: E o Senhor mudou, ou seja, virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes ele possuía. Então, Jó foi um sobrevivente do caos. E, para começar, a palavra caos, etimologicamente falando, significa uma desordem que é formada de várias questões adjacentes. E como diz a palavra de Deus no Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo, então assim é um caos, ou seja, é um mal que aparentemente causa outro mal e vai causando mais outro e vai causando mais outro, afeta uma área, depois vai para outra, depois vai para outra, e que se torna uma coisa tão grande, tão tenebrosa, tão irreversível aos olhos humanos, e com isso causa o colapso. Na Bíblia Sagrada, nós vemos o exemplo deste homem chamado Jó, o qual eu vou comentar aqui. A Bíblia diz que este homem era um homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E este homem Jó, cujo nome dele significa pesaroso, ele enfrentou um caos terrível na vida dele. E quando nós hoje, nos tempos de hoje, ouvimos falar de pessoas que sobreviveram a situações dificílimas, isso nos traz uma admiração. Agora, quando ouvimos falar de pessoas que sobreviveram, subsistiram a um caos, a uma situação difícil e aprenderam profundamente, positivamente, em cima daquilo que passaram, então isso é algo digno da nossa atenção. Então, o exemplo de Jó, eu vou aqui dissertar em 4 fases da vida dele que ele passou e que nos traz assim uma análise mais apurada de tudo que ele passou para que possamos entender e compreender melhor as dificuldades que enfrentamos nos dias atuais. E a primeira fase da vida de Jó, antes de eu falar os caos, as crises que ele passou, eu vou falar a origem do caos, ou seja, de onde, qual era a raiz, o fundamento do caos na vida de Jó. Eu costumo dizer que para todas as coisas se há uma explicação, mesmo que nós não entendamos muitas vezes. Mas o que eu quero dizer é que tudo acontece e tudo faz parte, no mínimo, da vontade permissiva de Deus, e que nada é por acaso. Existe uma razão pela qual se acontece alguma coisa. E se não sabemos de tudo, mas o Criador, o Senhor Jesus Cristo, ele sabe. Eu quero dizer aqui a começar que a origem do caos, nós precisamos entender que vem de 3 fontes. E a primeira é que os males, o caos, nos sobrevém por causa da nossa própria plantação e más escolhas. Quando, por exemplo, quando rejeitamos a Deus, quando nós escolhemos mal na nossa vida, fazemos más escolhas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo que o homem plantar, ou seja, o ser humano, isto ele colherá. Então, a nossa vida não deve ser vivida aleatoriamente,
Muitas vezes sofremos de escolhas que fizemos e sofremos porque nos rebelamos contra Deus, porque plantamos o que era mal, então nós colhemos as consequências. Este é um ponto. O segundo ponto pelo qual vem um caos na nossa vida é quando Deus decide executar o seu juízo. Isaías 25, versículo 31 ao 32 diz assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, pois o Senhor contende com as nações, ele entrará em juízo contra toda a carne, e os ímpios cairão à espada. As coisas que têm surgido nesses tempos de hoje, como fomes, pestes, terremotos em vários lugares, vem da parte do Senhor e foi predito pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse que essas coisas aconteceriam e que apontariam para o princípio das dores. Está em Mateus 24, 7. Então, caos no mundo inteiro, certas coisas que fogem do controle humano, que a medicina não tem cura, não sabe explicar, terremotos, maremotos, tantas coisas, tsunamis, fazem parte da execução do juízo de Deus. Isto porque a sua maior criação, que somos nós, não damos a ele a honra, o respeito que é devido e a atenção que lhe é devida. Não damos a ele a adoração. Não damos a ele a atenção, não damos a ele a entrega da nossa própria vida, então nos sobrevêm todas essas coisas. Agora, e no caso de Jó? No caso de Jó, a terceira situação que leva a um caos foi, no caso de Jó, foi o ataque de Satanás mediante a vontade permissiva de Deus. Ou seja, Satanás só atacou a vida de Jó porque o Senhor permitiu. Satanás queria atacar Jó. Com certeza não gostava dele. E a Bíblia mostra que Satanás ele foi diante de Deus. E disse assim, e o Senhor disse a ele: observasse o meu servo Jó, que ele é íntegro, é fiel, é temente, ele procura se desviar do mal. E Satanás respondeu a ele, capítulo 1, versículo 9, respondeu ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus inutilmente? Aí Satanás continuou dizendo: porventura tu não cercaste de bens a ele, a casa dele, tudo que ele tem? A obra das mãos dele tu abençoaste, e o gado dele tem aumentado na terra. Agora estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, e tu verás se ele não blasfemará de ti na tua face. Então aí o Senhor permitiu, versículo 12, e diz: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então nós vemos que o Senhor permitiu que Satanás golpeasse Jó, que o afligisse, que o, como diz, bombardeasse a vida dele. Então vamos entender aqui que Satanás atacou a vida de Jó. Nós precisamos entender que, além do que vemos com esses olhos naturais, também existe o mundo espiritual, ou seja, existe o lado invisível, porque existe Deus, que nós não vemos com os olhos, mas ele existe, ele é criador, ele é Senhor, ele é poderoso, ele é único, o Senhor Jesus Cristo. Existem os anjos, existe também o diabo, que é Satanás,
E existem os demônios, que não são como nós, de carne e osso, visíveis. Então, com certeza, nós entendemos aqui que Jó não tinha nem noção da conspiração do inimigo contra ele. Então, vamos entender aqui a princípio que se nós sofremos caos por causa da nossa plantação, das nossas más ações, então uma coisa eu digo, vamos nos converter ao Senhor, vamos nos apegar a Ele, vamos abandonar os nossos pecados e assim nós vamos alcançar a misericórdia de Deus, como diz Provérbios 28:13. Agora, se o caos que sofremos vem do juízo de Deus, então o que resta a nós fazermos é procurar nos converter ao Senhor nosso Deus enquanto temos tempo. Ou seja, enquanto estamos vivos, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta para buscar o seu povo, enquanto ele não acaba com esta terra com fogo, então vamos buscar ao Senhor para que ele tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. E se o caos na nossa vida vem da parte de Satanás, a Bíblia diz o seguinte, que é com oração e jejum que a casca de demônios sai, como diz em Mateus 17:21. E que o Senhor Jesus Cristo se manifestou para desfazer toda a obra de Satanás. Está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8. Nós temos essa promessa, que o Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou e ele mostra o seu poder para desfazer, para quebrar, para anular, para destruir toda obra, todo sofisma do inimigo contra as nossas vidas. Portanto, você que está numa crise terrível, seja familiar, financeira, seja conjugal, seja o que for, busque a Deus e procure saber a origem deste problema que você está passando. Busque ao Senhor Jesus Cristo, porque há jeito, há solução para essa causa. Glória a Deus. Segunda fase da vida de Jó. As situações terríveis que resultaram num caos na vida de Jó. Agora vamos ver quais foram as situações terríveis que esse homem passou e que resultou num grande caos na sua vida. Aqui no capítulo 1, versículo 13, começa. E sucedeu um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó de repente e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos moços feriram ao fio de espada. E somente eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer nova. Estando ainda este falando, veio mais outro, e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Quer dizer, vemos aqui o que é que aconteceu com Jó. Os bens dele foram saqueados, os servos, a maioria foram mortos,
Caiu fogo do céu e consumiu outra parte dos animais dele, matou mais servos. Veio um vento contrário, caiu sobre a casa e os filhos deles, todos morreram. E para que não bastasse, Satanás achou pouco. E no capítulo 2, versículo 4, ele apresenta-se diante de Deus novamente e diz assim: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Quer dizer, quantas calamidades, quantas situações terríveis, quanto compêndio de problemas. Glória a Deus, mas a Bíblia diz aqui no capítulo 1, versículo 20, que Jó se levantou, rasgou o manto, rapou sua cabeça, se lançou por terra e adorou ao Senhor. E ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma falta. Então ele passou tudo isso e ainda foi ferido de uma doença mortal. A postura dele foi essa: mesmo que para completar a tribulação de Jó, a mulher dele abre a boca e diz uma frase que não ajudaria ninguém. Ela diz no versículo 9 do capítulo 2: por que é que você retém a tua sinceridade, a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ela foi repreendida. Jó disse: você fala como uma louca. Será que nós só receberíamos o bem de Deus e nunca o mal? E mais uma vez Jó não peca com os seus lábios diante do Senhor. Então, nós vemos que Jó adorou ao Senhor. Nós vemos que Jó, ele não atribuiu a Deus falta alguma. Isso nos traz uma lição, que seja qual for o problema que enfrentarmos, a dificuldade que for, a dor ou a tristeza, por mais grande que seja, nós precisamos entender que Deus é quem manda na vida e em tudo que na vida acontece, e por isso a melhor opção é adorarmos ao Senhor, buscarmos a Ele para pedir suporte e adorá-lo em todos os momentos da nossa vida. A terceira fase da vida de Jó, as crises que ele passou, esse compêndio de más notícias, de catástrofes, de percas, de dor. O que é que trouxe para a vida dele? O que é que resultou na vida dele a começar? Primeiro, vemos que ele sofreu uma crise existencial. Ou seja, ele ficou atordoado, ele adorou o Senhor, mas a dor dele era tão grande que a Bíblia diz aqui que vieram os amigos dele, 3 amigos, no capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13, diz que a dor de Jó era tão grande, era muito grande, e ali eles foram acompanhar. E aí mostra depois que ele... É como se ele, depois de passar pelo aquele luto de dor, a vida perdesse o sentido para ele. E ele começa a dizer assim no capítulo 3, versículo 3, maldito o dia que nasci. Versículo 20, ele diz assim: por que se dá luz a um miserável amargurado de ânimo como eu? Então nós vemos que ele enfrentou essa crise existencial.
Ou seja, a luta foi tão grande que ele ficou assim, enlutado, desnorteado, e para ele a vida dele é como se não tivesse mais sentido algum naquele momento. Então nós vemos que ele sofreu muito. O segundo tipo de crise que ele enfrentou foi a crise social. Ou seja, ele antes era cercado pelas pessoas que paravam, que o ouviam, não é? E ele enfrenta uma crise social de que tanto as pessoas que eram próximas dele se afastaram, como também a integridade dele foi questionada, o status dele decaiu, ele foi, vamos dizer assim, bombardeado com a fake news desses próprios amigos, o que vinha da boca deles, porque cada um, quando começaram a abrir a boca e falar com Jó, cada um que o acusava, um dizia, você pecou, mas se você buscar a Deus, ele terá misericórdia. O outro dizia, cadê você? Você tinha os joelhos que orava por todos e agora seus joelhos são vacilantes, você não se ajuda nem a si mesmo. E o outro disse, você pecou contra Deus, por isso lhe sobreveio isso. Então, cada um que julgasse e dissesse alguma coisa. E no capítulo 19... Jó, ele fala um pouco da sua dor, no sentido de que quando ele mais precisou, as pessoas se afastaram dele. Capítulo 19, versículo 13, ele diz assim, pois longe de mim, meus irmãos, e os que me conheceram, agora me estranharam. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser para eles como um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu hálito se faz estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e, levantando-se eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam e até aqueles que eu amava se tornaram contra mim. É o que ele diz. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne e escapei só com a pele e com os meus dentes. Então, que situação difícil ele passou. Imagine com dor, essa dor toda, e até os que ele mais amava se afastaram dele. Isso dará a entender que ele também sofreu uma forte crise emocional. Uma depressão alta, um desejo de morrer. Ele teve também falta de paz. No capítulo 3, versículo 25 ao 26, ele fala que estava com falta de paz. Capítulo 6, versículo 2, ele fala que estava magoado. Então, quer dizer, é como qualquer ser humano, ele estava entristecido, ele estava por dentro e a situação dele externa defasado, muito abatido, porém não estava destruído, porque o aval final da vida dele estava na mão do Senhor. Eu lhe falo através deste vídeo, você que me vê ou me ouve, glória a Deus, pode estar na situação que estiver, pode você estar se sentindo desta maneira, ou abandonado por todos, mas eu quero te dizer que o maior aval, o veredito da tua vida, não é o do médico, não é o do advogado, não é o do que as pessoas pensam, não é do que as pessoas dizem, nem é do que o que você acha. O maior aval da nossa vida vem do Senhor.
que é o que prevalece. Louvado seja Deus. Contudo, mesmo Jó abatido, murmurando, muito entristecido, muito doente, no capítulo 19, neste mesmo capítulo, o versículo 25 e 26, ele dizia assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda assim, ainda em minha carne eu verei a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui, em outras palavras, dizendo: eu sei que o meu Redentor, o meu Senhor, ele vive. E um dia, um momento, uma hora, ele se levantará sobre a terra. E ele diz ainda que eu esteja nesse estado, nesta situação, a pele pegada nos ossos, mas ainda em vida, eu vou glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos buscar essa fé. Glória a Deus, porque fé não é aquilo que vemos, mas é aquilo que cremos. A fé é um pilar para a vida daquele que se apega a Deus, para a vida daquele que deseja ver a providência de Deus. É buscar tudo pela fé e segundo a vontade de Deus. E a quarta fase da vida de Jó, glória a Deus, é a fase que Deus fala com ele e a vida dele é restaurada e ele sobrevive ao caos e sobrevive com grande aprendizado e vitorioso. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que no capítulo 38 de Jó, versículo 1, o Senhor fala com ele num redemoinho. No capítulo 40, versículo 6, o Senhor fala com ele novamente numa tempestade. E quando eu parei para observar isso, me veio ao entendimento que, ainda que a nossa situação seja como um redemoinho que sai arrastando tudo, que não tem controle, um furacão que vai passando e destruindo tudo, um tufão, seja lá o que for, um tornado que sai arrastando tudo, glória a Deus, ainda assim, o Senhor é que está no comando na nossa vida, ainda que nós venhamos nos sentir como aqueles discípulos que estavam num barquinho na tempestade, e a tempestade só faltou destroçar o barco deles, e eles gritaram pelo Senhor Jesus, que estava dormindo na popa do barco, e o Senhor Jesus repreendeu a tempestade e poupou a vida daqueles homens. Eu quero dizer que ainda assim, o Senhor está neste redemoinho, ou nessa tempestade, ou nesse vale, ou nesse deserto, ou nessa situação catastrófica. Eu quero dizer que o Senhor está acima de tudo, e aquele que crê e busca a presença dele, ele tem poder de nos fazer sobreviventes, remanescentes desse caos, para testemunharmos do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus fala com Jó no redemoinho. Deus fala com Jó numa tempestade. Deus entra de encontro com aqueles que falaram contra o servo de Deus e falaram coisas que Deus não se agradou. Capítulo 42 de Jó. Glória a Deus. O Senhor fala com aqueles homens. Está aqui no versículo 7. E sucedeu, pois, que o Senhor, acabando de falar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo orará por vós, porque deveras
a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildad